com muita satisfação que estou aqui hoje convosco para refletir em conjunto sobre um dos ensinamentos mais profundos e belos que Jesus nos deixou. Espero que esta palestra carregue um pouco deste pão, este pão da vida, não o pão material, mas o pão espiritual, carregue um pouco deste pão para o nosso cotidiano. E o tema é mesmo este: eu sou o pão da vida. E estas palavras que foram registadas no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, são mais do que uma metáfora, são mais do que uma alegoria, são um convite à transformação interior. E são-no, desde logo, pela distinção inicial que fiz, ao falar que devemos levar daqui, como levamos todas as semanas, um pouco daquilo que é o pão da vida, que não é mais do que o exemplo que Jesus, o grande mestre, nos deixou quando por aqui passou, pela terra. Jesus disse à multidão: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que é que significará esta afirmação à luz da doutrina espírita? O que é então verdadeiramente o pão da vida? E como é que podemos alimentar-nos deste pão no dia a dia e não apenas quando vimos aqui ao centro partilhar um pouco e refletir um pouco sobre a grandiosa mensagem de Jesus? Então é isto que vamos explorar aqui nos próximos minutos. Para compreendermos o alcance desta expressão, eu sou o pão da vida, precisamos então recuar ao contexto histórico em que Jesus proferiu esta afirmação. Trata-se de um episódio da multiplicação dos pães que Jesus operou diante da multidão, nas margens do mar de Tiberíades, tenho muita dificuldade em dizer esta palavra, mas vulgo Galileia. Jesus, então, neste episódio, alimentou a multidão, cerca de 5.000 pessoas, apenas com 5 pães e 2 peixes. Portanto, produziu a multiplicação dos pães e dos peixes para matar a fome à multidão. E como é que foi compreendido este fenómeno pela multidão? Foi identificado como um sinal poderoso, um prodígio visível. Todavia, não foi entendido no significado mais profundo que esta manifestação encerra, que é o seu significado espiritual. E, como consequência, a multidão, galvanizada pelo fenómeno, quis fazer de Jesus rei, mas não por motivos espirituais, mas por motivos materiais, e porque o que buscava a multidão não seria o progresso espiritual, nem a sustentação a partir da mensagem de Jesus, mas buscava apenas o sustento físico e efêmero do corpo, assim como a segurança terrena, atribuindo a liderança a alguém, a um líder que pudesse garantir esse alimento. E é neste contexto que Jesus eleva o seu discurso e diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então, o que é que será o pão da vida? O pão da vida significa assimilar as verdades, assimilar o exemplo, os ensinamentos que Jesus nos veio trazer. O pão da vida é a doutrina moral do Cristo. É toda a verdade de amor, de caridade, de justiça que Jesus trouxe para iluminar o nosso conhecimento e o nosso espírito. Mas comer deste pão é então assimilar
estes ensinamentos que Jesus nos trouxe e integrá-los na estrutura mais íntima do nosso ser. E isto é fácil? Comer este pão? É muito difícil, é muito difícil. E por ser difícil é também o mais significativo e que ultrapassa a natureza perene daquilo que é o alimento material, que nos mata a fome mais repentina, mas que passa, no outro dia, já não sentimos esse alimento no estômago. A verdadeira mensagem cristã, a verdadeira mensagem de amor, caridade e justiça, ela é perene e mantém-se registada do nosso espírito. Mas também não basta conhecer essa mensagem, é preciso vivê-la, vivenciá-la e viver então de acordo com esses ensinamentos e não apenas conhecê-los intelectualmente e proferi-los em palestras como eu aqui faço, e que o mais importante é vivê-los no nosso dia-a-dia. E outra ideia importante, e que vou retomar mais tarde, é a do que é realmente este conforto espiritual, este alimento espiritual. O que aconteceu neste episódio histórico, no tempo em que Jesus esteve aqui no planeta, remete-nos muito também para uma atualidade, nomeadamente aquela que se vive no próprio centro espírita. Quantos de nós não procuramos este espaço apenas para o alívio imediato das nossas dores, dos nossos sofrimentos materiais? E sem querer entender o verdadeiro sinal, a verdadeira mensagem que aqui é deixada a partir do Evangelho de Jesus. O que é que nós procuramos, efetivamente, nesta casa? Procuramos, então, esse pão material, esse alívio momentâneo? Ou estamos dispostas a trabalhar, efetivamente, pela comida que permanece e que não digerimos de hoje para daqui a umas horas? É isso que também nos devemos questionar. Se procuramos apenas um milagre no nosso cotidiano, quando buscamos ajuda, nomeadamente no centro, ou procuramos compreender verdadeiramente a mensagem, que é essa mensagem e a vivência dessa mensagem que nos vai permitir o conforto espiritual que efetivamente precisamos. Na mensagem espírita, portanto, na nossa doutrina, e em particular na Gênese, Allan Kardec analisa a multiplicação dos pães como uma profunda metáfora espiritual. A nossa doutrina não entende este fenómeno como a derrogação das leis naturais, mas como uma aplicação das próprias leis fluídicas, não é? Servindo como um preâmbulo para pedagógico, como uma lição sobre o pão espiritual. Então, Jesus, pela sua elevação moral, espiritual e pelo seu magnetismo, operou sobre a matéria elementar para suprir as necessidades físicas imediatas da multidão. Mas mais importante do que suprir estas necessidades é então o caráter metafórico desta multiplicação dos pães. Portanto, esta é uma parábola também na interpretação espírita, porque ela compara o alimento físico, o alimento do corpo, e o alimento espiritual da alma. O pão será então o ensinamento do Cristo, que sacia aquela fome que é mais profunda, e a fome espiritual, enquanto o pão do corpo é o pão que alimenta uma fome mais superficial, uma fome que não é profunda, nem sacia a nossa calmia espiritual. É verdade que a providência divina não descura as necessidades do corpo, e aliás o mecanismo para suprir essas necessidades, a fonte do nosso pão material, é em si
que é o trabalho, é em si uma lei natural e que também ela reforça o nosso pão espiritual e, portanto, não descuramos as necessidades do corpo, ele é necessário à nossa vida na Terra, à nossa vida material, mas o objetivo primordial da mensagem que Jesus nos traz com esta mensagem é de saciar a fome mais profunda, a fome espiritual. O objetivo é, então, a missão cristã e o despertamento da alma para a vida eterna. De facto, esta metáfora, a metáfora do pão, que está presente, nomeadamente na oração do Pai Nosso, como vamos falar mais à frente, é uma das metáforas, uma das alegorias mais universais e acessíveis. Porque, de facto, o pão representa o alimento básico, que ainda hoje é a base da alimentação da maior parte das culturas, mas que no tempo de Jesus era já o sustento principal. Toda a vida social também se organizava em torno do pão à volta da mesa. Mas Jesus vai mais além, ao afirmar-se como o pão da vida. E, ao afirmar que é o pão da vida, não está a referir-se ao fermento nem à farinha. Está a falar do alimento essencial, do espírito imortal, que garante os nutrientes necessários para o sustento moral do espírito, que é a mensagem de verdade que ele próprio veio trazer à Terra. Então a fome do corpo resolve-se de uma forma relativamente simples e rápida, com alimento, com trabalho, com sustento, mas a fome do espírito só se resolve com conhecimento, com amor, com caridade e com reforma íntima. Uma empreitada bem mais difícil do que o trabalho que sustenta a nossa alimentação física diária. De facto, o pão material é necessário, mas não basta. Se o corpo precisa de nutrientes para se suster, o espírito precisa de verdades que o possam elevar. E é justamente este alimento superior que Jesus nos oferece na mensagem tão profunda e bela que nos deixou. E, indo então para a nossa oração, o Pai Nosso de cada dia, o Pai Nosso torna ainda mais clara esta ideia que vos venho trazer. Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Portanto, dá-nos o alimento indispensável ao sustento das forças do corpo, por um lado, e, portanto, um entendimento da sustentação física, mas, por outra dimensão que encerra esta afirmação na oração, que é exatamente a dimensão espiritual, a dimensão do alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Não se separa uma coisa da outra, há uma dupla dimensão na oração. Pede-se o pão para o corpo e o pão para a alma. Porque a espiritualidade não é a fuga do mundo. A espiritualidade é a fusão, a integração entre a matéria e o espírito. O pão de cada dia, na sua plenitude, é tanto trabalho honesto, que sustenta o nosso rendimento para podermos comprar o nosso pão, que constitui um nutriente para a nossa sustentação física, mas também é o Evangelho que nos ilumina. E é nesta dupla que nos movemos aqui na Terra, enquanto não desencarnarmos para o mundo espiritual. E, portanto, a ideia que vos trazia de que o próprio pão material, que advém do trabalho, ele próprio, na doutrina espírita, é valiosíssimo. Porque o trabalho é uma lei natural e uma necessidade essencial do ser humano. E, portanto, o trabalho material e o trabalho espiritual caminham de mãos dadas e não são antagónicos. No livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores nos dizem exatamente:
O trabalho é a expiação e o meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Sem ele, o ser humano permaneceria na infância intelectual. Portanto, o trabalho que sustenta o nosso pão, que constitui o nutriente do nosso corpo, constitui também nutriente do pão que alimenta o nosso espírito. Mas já vimos então como é que o pão material nasce do trabalho e retomamos como é que a compreensão de qual é a fonte do pão da vida e como é que se conquista este pão espiritual. E aqui trago-vos algumas ideias do Espírito Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, que nos oferece ensinamentos muito preciosos na sua obra a este respeito, de uma forma mais ou menos direta, quando aplica a ideia de pão para se referir, nomeadamente, a Jesus como videira de verdade. Portanto, na sua obra, ele aprofunda a visão de Jesus exatamente como a fonte, a essência, o alicerce deste alimento espiritual, comparando a uma videira de verdade e do amor. E é a partir desta videira que as organizações humanas se alimentam e evoluem e se sustentam em direção ao bem. Portanto, o alimento espiritual não sustenta apenas o indivíduo, mas sustenta a civilização num coletivo em direção ao bem e à ideia de elevação moral. E, portanto, se não fosse a verdade que Jesus nos trouxe, a verdade suprema que ele com que nos veio iluminar, sucumbiríamos todos como coletivo à fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Portanto, a ideia trazida também por Emmanuel da profundidade da base moral do pão vivo, que é a mensagem de Jesus. E no Livro dos Espíritos surge a miúde Jesus como guia e modelo. Ele é o governador do nosso planeta e, por isso, é o guia e a sustentáculo moral da nossa comunidade da Terra. E é ele que nos fornece os recursos para a nossa redenção como coletivo. Mas ele oferece essa mensagem, ele oferece esse pão espiritual, mas cabe a nós assimilar ou não esse pão na nossa estrutura íntima. E essa é a parte mais difícil, porque a mensagem existir e ser proclamada não é suficiente para que nós a integremos no nosso intelecto e, sobretudo, na nossa conduta diária. E é essa ideia que também nos traz Emmanuel, na sua obra Caminho, Verdade e Vida, quando observa exatamente também a ideia que trouxe inicialmente, que muitas pessoas procuram as organizações religiosas em busca do alimento imediato. E, partindo dessa realidade, dessa observação, ele distingue o conforto espiritual da existência do conforto espiritual e a acessibilidade do conforto espiritual à sua penetração em nós, como na nossa conduta mais profunda. E isso só acontece quando nos livramos das sombras que constituem uma janela que se fecha a este conforto espiritual que é sol. E passando a citar o que Emmanuel nos diz. Conforto espiritual não é, eu não consigo ler bem, não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde se haja feito um reduto fechado para as sombras.
Então temos aqui duas ideias. A primeira, a distinção entre o pão material e o pão espiritual, a que já nos tínhamos referido, e a que se acrescenta a ideia de que o pão material pode ter uma distribuição desigual no mundo material, mas o pão espiritual é acessível a todas as pessoas da mesma forma. Portanto, o pão do mundo passa de mão em mão, é mecânico, transitório, pode ser desigual, mas o pão espiritual é como o sol, está disponível para toda a gente, brilha com a mesma intensidade para todas as pessoas, mas, como vos dizia, só penetra em algumas pessoas. E como é que ele penetra em algumas pessoas e não noutras? Porque há pessoas que têm a janela fechada por sombras e há outras que têm a janela aberta. E as sombras o que é que são? São os nossos vícios, o orgulho, o egoísmo, a revolta, a indiferença e o materialismo. E, portanto, o pão espiritual e o conforto espiritual exige um esforço pessoal, compromisso, disciplina. E quando fechamos o coração, quando quando recuamos ou rejeitamos reformarmos-nos a partir da palavra do pão da vida, que é a palavra e os ensinamentos de Jesus, fechamos as janelas, as portas ao sol do Cristo. E, portanto, o alimento deixa de poder nutrir-nos. O alimento que está acessível, que é o sol, que está acessível a todos, mas que a alguns provoca os caldões e a outros dá aquela corzinha suave e boa que até nos eleva os níveis de vitamina D. E, portanto, adquirido, o conforto espiritual constitui uma verdadeira força moral, mais importante, mais forte, mais perene e não transitória como a força do alimento material, constitui a base para o nosso equilíbrio mais íntimo, constitui um conforto real e não um conforto imediato, porque não respeita a remoção da dor, mas o sol que penetra os corações para aceitarmos essa dor e para não a transformarmos em sofrimento. Esse é o verdadeiro conforto, não a ausência da dor, mas a nossa capacidade de a acolher de forma a que ela nos cause menos sofrimento. E isto acontece como? Vivendo Cristo, assimilando a sua conduta na nossa estrutura psíquica. A multiplicação dos pães, ainda na obra de Emmanuel, desta feita a vinha de luz. A ideia de que a multiplicação de pães que Jesus operou diante da multidão é também um convite à partilha, é um convite simbólico à caridade. E esta ideia é trazida na obra de Emmanuel, quando diz, nomeadamente, não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. E a nossa doutrina, a doutrina espírita, ensina-nos que a caridade é a lei suprema quando nos diz que fora da caridade não há salvação. E não há salvação porque sem caridade não há alimento suficiente para fazer progredir o espírito. Portanto, a caridade é um nutriente essencial. E é isso exatamente que o Emmanuel nos diz na obra Vinha de Luz. Multiplicar o pão da vida é praticar a caridade, seja ela material ou moral, oferecer uma palavra de conforto a quem necessitar, partilhar o conhecimento espiritual com quem tem fome de saber, mas, sobretudo, viver o Evangelho no cotidiano e não apenas estudá-lo nos livros. Roubar o pão, pelo contrário, é negar a assistência a quem procura, e não precisa de ser uma procurativa, com quem nós nos cruzamos e que precisa dessa assistência, é guardar para si, e isto também acontece, o conhecimento por vaidade, por egoísmo, e viver de forma incoerente relativamente àquilo que se professa.
Recordemos, então, na codificação da nossa doutrina, Allan Kardec registou em muitas dimensões que não basta saber, é preciso agir. Não basta conhecer o Evangelho, é preciso vivê-lo. E, portanto, o progresso completo integra estas 3 dimensões. A moral, essencialmente, fazer compreensíveis o bem e o mal, gera esta responsabilidade que sustenta o nosso progresso. O intelectual, o desenvolvimento da inteligência é também importante, porque reforça o nosso livre-arbítrio informado e, por outro lado, e transversal a este progresso intelectual e moral, está o autoconhecimento. E tão importante que é para a nossa reforma íntima e melhoria pessoal, o conhecimento de nós mesmos. E depois, de uma forma mais prática, no nosso dia-a-dia. As minhas palestras acabam sempre aqui. Na prática, como é que nós alimentamos o nosso espírito de pão de conhecimento, de pão espiritual? Pelo estudo doutrinário que fazemos aqui nesta casa, também à segunda-feira, mas com a leitura das obras de codificação espírita e outras tantas obras espíritas e do nosso jornalinho espírita, é um pão espiritual de cada dia, não é? A prece sincera, que é a oração, é uma forma de nos abrirmos à recepção do alimento espiritual diretamente a partir da fonte, o que é um privilégio e uma riqueza que nós temos e que frequentemente não mobilizamos quanto seria necessário. A caridade ativa, a caridade material e moral, que é então essa multiplicação do pão, e cada gesto de amor, cada palavra de consolo, cada ação fraterna é pão partilhado e ganho também para nós. E, finalmente, pela reforma íntima, porque alimentar-se do pão da vida é também reformar-nos a nós próprios, é cultivar as boas virtudes e é trabalhar naqueles que são ainda imensos, os nossos defeitos e os nossos vícios. Também trabalhar a paciência, a tolerância e o perdão. E concluímos com uma máxima de Paulo, em Gálatas, que diz: a meta é que possamos dizer que Cristo vive em nós. E por isso já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esta tal assimilação da mensagem de Cristo, de tal forma que Ele já vive em nós, como se existisse. Portanto, que possamos sair daqui não apenas com o pão da terra, com o pão material, que também não trouxe, mas que comemos todos um bocadinho antes ali no bar, mas com esta nutrição do Mestre que sacia definitivamente a nossa fome de paz e de justiça. Obrigada.